A maioria dos homens acredita que sabe tudo ou quase tudo sobre a sexualidade feminina e muitas vezes não sabe nada ou quase nada. Faz parte dessa ignorância não dar importância às preliminares de uma relação. O sujeito já ouviu falar que o clitóris é a parte mais sensível e vai logo estimulando o clitóris. Ocorre que, exatamente por ser o órgão mais sensível, o clitóris, e não clítoris, como muita gente pronuncia incorretamente, deve ser deixado por último, quando a mulher já está excitada e receptiva à estimulação do clitóris sem sentir nenhum incômodo. E assim ela acaba vivenciando muito prazer. Há algum tempo atrás, nós fizemos um artigo sobre o orgasmo feminino. Pela importância do tema, nós estamos atualizando esse artigo para você saber de detalhes sobre esse tema que você provavelmente não conhece, alguns desses detalhes. Para entender melhor, é indispensável citar dois personagens incríveis que fazem parte da, digamos assim, história do orgasmo. O primeiro deles é o austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, que viveu de 1856 a 1939, e o segundo é o austro-húngaro Wilhelm Reich, 1897-1957, que tentou sua primeira intimidade erótica com uma criada aos 4 anos de idade e, aos 11 anos e meio, teve sua primeira relação sexual com a cozinheira de sua casa. Os dois personagens citados eram profundos estudiosos da sexualidade. Reich lançou, em 1942, a primeira edição em inglês de A Função do Orgasmo, uma de suas polêmicas obras. Embora tenham estudado a sexualidade humana e o orgasmo muito antes de a maioria de nós termos nascido, a passagem de todos esses anos e a infinidade de estudos que se sucederam com base em muitas de suas teorias e descobertas ainda não foram capazes de desvendar todos os mistérios do orgasmo feminino. Essa incógnita na cabeça dos homens que tanta insegurança traz à cabeça das mulheres, ou tanto das mulheres quanto dos homens. A penumbra que ainda paira sobre a questão leva boa parte dos psicólogos e teóricos a recomendarem que, por conta disso, as mulheres deixem de lado aquilo que acaba sendo uma das razões da dificuldade em atingirem o orgasmo: a cobrança. Busquem o prazer sem a cobrança de sentirem o orgasmo, que vai acabar vindo, embora muitas delas possam até não conseguir nem identificá-lo. No caso da vida sexual dos homens, o dilema é quase inexistente por razões históricas, culturais e até mesmo orgânicas. Em que pese a revolução sexual, a liberação da mulher, a revolução dos costumes e toda essa gama de liberalização dos meios de comunicação, a mulher ainda traz uma bagagem maior de preconceitos e de tabus em sua educação. No caso dos homens, a ejaculação é identificada com o orgasmo. Vem aí uma contradição imposta pela natureza. Embora o orgasmo masculino seja mais fácil, ele dura menos. Enquanto nas mulheres, além do maior tempo de duração, exista ainda a possibilidade dos chamados orgasmos múltiplos. É a vingancinha da natureza. Os homens atingem o orgasmo mais rapidamente e com mais facilidade, mas o clímax do prazer, diretamente relacionado à ocorrência do orgasmo, dura pouquíssimos segundos. As mulheres, pelo menos a maioria, demoram mais a atingi-lo, mas ele é mais duradouro e ainda pode se multiplicar seguidamente, ocorrendo, como nós já dissemos, os chamados orgasmos múltiplos. Estudos já dimensionaram essas diferenças. O orgasmo feminino tende a durar em média de 10 a 23 segundos, enquanto o orgasmo masculino atinge a média de 6 segundos. Segundo esses mesmos estudos científicos, é da mulher essa já mencionada exclusiva capacidade de sentir orgasmos múltiplos ou ininterruptos, enquanto no caso dos homens verifica-se o chamado período refratário, que vem a ser a necessidade de relaxamento para reiniciar a atividade sexual. A duração desse relaxamento depende da idade, havendo maior possibilidade de ser mais curto no caso dos homens jovens, óbvio, né?
pela óbvia condição orgânica de estarem com os hormônios em nível mais elevado, a menos que padeçam de algum mal relacionado à saúde ou psicológico, né? Toda a revolução dos costumes ainda não foi capaz de eliminar totalmente a dificuldade da mulher de atingir o orgasmo, ainda como resultado da história de repressão feminina. Há quem ainda associe o sexo à noção de pecado, o que inclui a masturbação, embora muitos terapeutas considerem a prática masturbatória como um recurso que permite à mulher conhecer melhor o seu corpo e, assim, facilitar o orgasmo. Além desse fator mais relacionado ao histórico de vivências da mulher, podem influenciar também na dificuldade de alcançar o orgasmo as variações hormonais, a menopausa, a tensão pré-menstrual, situações de estresse e até mesmo as fobias, ou seja, os medos. A própria angústia e a preocupação da mulher em atingir o orgasmo, muitas vezes para satisfazer o parceiro, podem se constituir num fator que gera a dificuldade. Por isso mesmo, conforme preceituam sexólogos, terapeutas e estudiosos, não se pode gerar expectativa demasiada, pois o orgasmo não pode ser planejado, evidentemente. Ele acontece de forma natural, razão pela qual, durante o ato, a mulher deve cuidar mais de se entregar no momento da relação para alcançar o clímax. E essa entrega, por parte de muitas delas, é difícil. Apesar de todos os mitos e dificuldades que não devem gerar tensão, a mulher precisa estar disposta a observar algumas questões importantes. Uma delas é, conforme já se frisou, o conhecimento do próprio corpo. Em decorrência de uma educação muito rígida, muitas mulheres não conhecem o seu próprio corpo e até atribuem aos seus órgãos genitais a ideia de sujeira, o que, evidentemente, é fora de propósito, pois a genitália, como qualquer parte do corpo humano, somente não estará limpa se os hábitos higiênicos não forem adequados, obviamente. Nesse caso, qualquer parte do corpo pode se tornar suja. Ocorre que, em termos de sexualidade, essa sujeira é mais relacionada a fatores psicológicos e emocionais. Existe outro requisito que funciona como um bálsamo para essas situações: o diálogo com o parceiro. É verdade que isso depende do parceiro. Homens esclarecidos, sem recalques e sem preconceitos, estão dispostos a prestar uma grande colaboração. No entanto, existem homens que, devido aos seus próprios bloqueios, atribuem qualquer dificuldade da mulher a uma suposta rejeição a ele próprio, quando, na verdade, essa dificuldade pode ter origem, às vezes até remotas, no histórico de vida da mulher. A melhor opção é tornar esse diálogo uma conversa leve e mesmo bem-humorada, pois a confiança entre os parceiros é um requisito de muita importância para a mulher e, em muitos casos, obviamente, também para os homens. Outro fator importante, como já ressaltamos desde o início, são as preliminares. Muitos homens descuidam dessa questão, partindo logo para a penetração, quando a mulher não está preparada. Isto sem contar outra questão que afeta os homens em muitos casos, a ejaculação precoce, que causa frustração nas mulheres e que já foi mencionada em muitos de nossos vídeos e artigos. Outra questão muito importante: por vários fatores, entre os quais a diferença de tempo para alcançar o clímax, muitas mulheres não atingem o orgasmo durante a relação, mas conseguem obtê-lo logo em seguida por meio da estimulação que ela mesma faz em seu órgão genital. Um dado positivo é que essa estimulação pode e deve ser feita com a participação do parceiro, aumentando dessa forma o clima de intimidade do casal. Nunca se pode esquecer: intimidade, parceria, diálogo, compreensão e afeição muitas vezes revelam-se tão ou mais importantes do que o próprio desejo, que o desejo, que estamos nos referindo, com essas preliminares e atenções, pode surgir com muito mais intensidade tanto nos homens como nas mulheres. O site recadosecreto.com.br tem muito mais dicas sobre sexualidade, comportamento e relacionamento. Apareça por lá. E se gostou deste vídeo e do canal, deixe o seu sinal positivo.
Inscreva-se, compartilhe e comente. Estamos esperando você.